Boa noite. Tatiana, Carola, já estão por aí? Boa noite, pessoal. Aqui esperando as Tatiana e a Carola. Cheguei! Que bom! Oi, Tati. Tudo bem, Convidar aqui a doutora Carola, Zeni? né? Ela já enviou o convite, é só aceitar. Tá. Ela acabou de escrever aqui. Uhum. Ela já recebeu, né? Ela já recebeu, acho que ela já aceitou. Vê se tem uma resposta dela aí. Deixa eu ver. Não, ainda não aparece o nome dela. Ainda não está aparecendo. O É a pessoal turma consegue. do Giló. Ah, é a turma do É a Giló. turma do Giló. Tá chegando. Agora sim. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, minha querida. Que coisa boa passar essa. Hoje é quinta, né? Essa quinta noite com vocês, meninas. Nossa, já é quinta-feira. Quinta-feira fria. Gelada. Que tá frio aí em Brasília, doutora? Não, não, eu já ia pedir para mandar esse gelinho para cá, assim começou a esfriar, agora esquentou. Mas eu acho que foi a live que esquentou. Vai lá. Ô, coisa boa. A gente vai falar de coisa boa hoje, hein? Com certeza. Que top. E aí, doutora Zeni, quer conduzir a nossa conversa de hoje à noite? Quem Sim. começa? Quem começa é a doutora Penha Educação, Tatiana. Eu estou aqui em cima, mas é com você a palavra. Então eu vou começar falando, então. Tudo bem. Gente, obrigada. Olha que audiência mais espetacular. Um monte de gente aqui nessa quinta-feira conosco. Obrigada. Hoje é o sexto episódio de preparação, do esquenta do nosso evento The Future We Create, que vai contar com a presença dessas duas ilustres convidadas palestrantes, a doutora Ozeni e a Carola, para que a gente possa realmente se aprofundar um pouco mais naquilo que é necessário para a nossa educação, para que a gente possa, de fato, formar os nossos filhos de acordo com os nossos mais ah, importantes valores, a gente pretende ver cidadãos compassivos nesse mundo, pessoas que realmente se importam umas com as outras, se importam com o planeta, que tenham suporte para poderem se desenvolver plenamente, não importa onde eles estejam, suas necessidades, e que seja considerada também as suas aspirações enquanto seres humanos. Então, sem entregar todo o jogo aqui logo na introdução, eu vou passar a palavra para a doutora Ozeni e para a Carola, para que elas possam falar um pouquinho delas também, né? Carola, Gente, que a doutora Ozeni todo mundo já conhece aqui, né? Aqui na página dela. sim, porque eu estou em casa, né? Carola, então pode começar a se apresentar. Então, tá bom, gente. Boa noite. Já que a gente vai falar de educação inclusiva, eu vou começar me descrevendo. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos curtos na altura do ombro, eles são pretos, os meus olhos são castanhos, eu estou vestindo uma blusa de frio amarela e o meu fundo, vocês estão na minha casa hoje à noite, o meu fundo é uma parede bege com alguns quadrinhos. Eu sou educadora, eu leciono sobre diversidade e inclusão, também sobre direitos humanos e ESG no ensino superior. Sou conselheira do movimento Educa do Pacto Global da ONU, sou conselheira de direitos humanos da ONU também e de um instituto de oportunidade social e sou empreendedora social, fundei uma ONG chamada Turma do Giló, que há 10 anos atua em escolas públicas e privadas e também em empresas para garantir que nenhuma pessoa fique para trás.
É um prazer estar com vocês duas aqui hoje. E aí eu vou deixar a doutora Euzeni também se apresentar, porque tem gente de fora também na live de hoje, né? Somos 3 pessoas e com certeza vale a apresentação de todos nós. Bom, seguindo o exemplo da Carola, eu sou uma mulher branca, cabelos loiros, óculos escuros, óculos pretos, aliás, o fundo aqui meio verde, como as crianças falam, ah, você estava na floresta, eu vi você no vídeo na floresta. Um fundo verde e uma blusa preta, também de frio. Eu queria dar as boas-vindas para todo mundo, dizer que eu estou muito feliz de estar com as duas aqui para falar de educação. Educação que é toda a minha vida. Desde os 15 anos, quando eu comecei a bater em porta e perguntar: você tem uma criança aí que quer aprender a ler? Aí comecei a juntar meninos e depois entrei na rede pública de ensino, fiquei por cerca de 40 e poucos anos, depois rede particular, ambas. E nessa minha vida de educadora, eu passei por tudo, né? Por todas as etapas. Fui alfabetizadora, educação infantil, que eu amei demais. Alfabetizadora, quinta, oitava série, que era na época, né? Depois o ensino médio, a universidade, pós-graduação. Então, eu passei por todas as fases que me ensinaram uma coisa muito importante, voltar para a criança. Eu vi que a criança está nessa trilha inteira, ela está no adolescente, está no adulto, e que é nela que a gente precisa apostar, é nela que a gente precisa fazer todo esse caminho de carinho para que esse adulto seja bem aceito no mundo, né? Perfeito. Então, seguindo a trend e a nossa obrigação aqui, vou fazer também a minha descrição. Eu sou uma mulher branca, loira de cabelo comprido, estou usando o cabelo aqui para o lado. Vocês estão no meu escritório. Eu estou usando um casaco de frio claro, e aqui no meu escritório, no fundo, tem uma série de livros, tem uma estante, tem alguns objetos decorativos. E eu vou falar um pouquinho de mim, então. Eu sou economista de formação, eu fiz administração de empresas também, eu estudei neurobiologia interpessoal com o Dr. Daniel Siegel, eu depois passei para o MIT para estudar pensamento sistêmico e compassivo em ambiente de educação, sou empreendedora social, sou empreendedora tradicional, e eu sou uma pessoa apaixonada pelo tema educação, não só porque eu sou mãe, mas porque este tema é algo que me provoca desde que eu passei pelo ensino fundamental, e eu era aquela criança que não se encaixava de jeito nenhum naquilo, no contexto que estava posto. E talvez seja uma maneira interessante da gente começar essa conversa, não sei o que vocês acham, da gente falar um pouco da nossa experiência pessoal na educação e como essa nossa experiência pessoal nos fez fazer o que fazemos hoje, né? Tão envolvidas com educação, educação inclusiva, e como isso, como diz Dabrowski, como esse incômodo existencial que muitas de nós sentíamos e sentimos, serviu de propulsão para algumas mudanças que a gente pretende realizar no mundo. Carola, vamos seguir o mesmo roteiro? Vamos lá, vamos lá. É muito bacana, acho que a pergunta é disparadora. Vou contar aqui, gente. Eu sou uma pessoa neurodivergente, eu tenho dupla excepcionalidade, eu sou uma pessoa com altas habilidades e também estou dentro do espectro autista. Descobri isso tardiamente, então comece contando para vocês que eu era a criança difícil na escola, a estranha, a esquisita. Os mitos, né, que passam também dentro das pessoas que têm altas habilidades, superdotação, de que ela é a aluna que tira a melhor nota em tudo. Eu tinha um desinteresse tremendo pela escola. E eu falo que eu aprendi a estudar e a gostar de estudar só no ensino superior, não foi na minha primeira faculdade. Eu também sou uma grande estudiosa, não parei de estudar ainda, tenho aí uma mestrado, especializações, e assim a gente segue aprendendo. Mas foi um professor no ensino superior que me chamou a atenção, porque eu estava fazendo uma especialização que não era na minha área principal, era por conta do meu trabalho. Eu fui fazer uma especialização em exatas e eu não sabia mexer numa calculadora HP, eu não sabia, não entendia nada de exatas e não sabia o que eu estava fazendo naquela especialização. E essa professora
baiana, arretada, me pega e fala: Carola, chega meia hora mais cedo, toda a aula, que eu vou te explicar a base que você não aprendeu. E eu terminei aquela graduação entendendo que a gente podia aprender qualquer coisa, e ali eu comecei o processo da dificuldade de ensinagem, e aí entra a neurociência, que neurocientista que sou, a gente traz, né, a neurociência já comprova que a dificuldade de ensinagem vem antes da dificuldade de aprendizagem, nenhum cérebro é igual ao outro, que nós somos todos seres únicos. E a minha vida com a escola passa de novo num segundo momento. Eu trabalhava no mundo corporativo, mas sou mãe de 2 crianças, do João e da Maria, mas o João, quando chega no mundo há 17 anos atrás, eu me deparo com uma criança com uma síndrome rara, com múltiplas deficiências, uma criança que nunca andou, que nunca falou, que sempre precisou de ajuda para fazer qualquer atividade da vida dele. E a escola me disse que ele não seria capaz de aprender, que ele teria amigos. E nesse momento eu pedi um sabático da empresa onde eu trabalhava, eu nunca mais voltei. Aí eu empreendi no terceiro setor para ajudar o meu filho, porque eu já sabia que os cérebros eram capazes de aprender e a gente ainda sem diagnóstico, como é que eu podia estar escutando que aquela pessoa não era capaz de aprender? Uma criança que sorria quando era para sorrir, que chorava quando era para chorar. Eu tive aí o privilégio de poder sair do Brasil com os meus filhos. A minha filha é uma criança típica, e a gente consegue uma tecnologia assistiva para ele que fazia a leitura dos movimentos dos olhos. Eu estou falando no passado porque o João já faleceu, ele faleceu aos 13 anos de idade, mas que ele conseguia controlar o mouse do computador piscando os olhos, e a gente foi mostrar para a escola que ele foi sim capaz de aprender, ele se alfabetizou, e o que a gente não tinha era a falta de informação e falta de formação. E essa lacuna, infelizmente, existe até hoje dentro das nossas escolas e das nossas empresas. Que maravilha saber dessa história, assim, em detalhes, porque eu acho que a nossa conversa de hoje vai estar toda pautada nela. Doutora Zeni, por favor. Bom, eu também fui uma criança muito estranha, muito calada na escola, né? Sou neurodivergente também, superdotada. Tenho 3 filhos, 5 netos identificados também. Dos 5 netos, só um que ainda não foi, porque mora muito longe. Eh, e eu passei por um trauma muito grande na escola, por volta de 12 anos, mais ou menos, que a a professora, para vocês verem o que que é um trauma, né, o que que é uma memória de algo que marca você. Isso aconteceu aos 12 anos, 11 para 12 anos, e até hoje eu me lembro o título da redação. Sempre que voltava de férias, a professora passava aquela tal redação, né, que é para falar das férias. E ela mandou que todo mundo escrevesse com o título, e finalmente ela veio. E toda a turma, vamos supor, se tivesse 30 colegas na turma, 29 escreveram sobre o amor, sobre a namorada, sobre a cachorrinha, sobre algo que veio, e eu escrevi sobre a chuva no Nordeste. Então, finalmente ela veio para mim e foi a chuva no Nordeste. Só que eu não escrevi uma redação comum, né, eu fui pesquisar, à época não tinha Google, computador, acesso ao computador, e eu fui pesquisar escutando a minha avó, que é do Nordeste, escutando a minha mãe. Enfim, eu levei não foi uma redação, eu levei uma pesquisa densa, escrita toda à mão. Quando a professora recebeu essa pesquisa, ela falou: "Não foi você que fez, porque você não é capaz de fazer isso. Um estudo tão profundo, tão bem escrito, então você não tem idade, na série não dá para fazer". E eu falei para ela que fui eu que fiz, porque eu sou a filha mais velha, né, a mais só meus irmãos à época todos pequenos ainda, e aí eles fizeram uma reunião com a minha mãe, e eu tenho essa imagem da minha mãe, dessa reunião, sendo extremamente humilhada pela diretora da escola, coordenadora, essa professora, a orientador escolar. Eu me lembro de uma roda de pessoas e a minha mãe sendo humilhada, sendo cobrada de ter escrito por mim, e ela tentando provar, mostrar para eles que ela tinha 5 filhos, porque eu tenho 5 irmãos, que ela não tinha tempo e nem tinha condições de ter escrito tudo aquilo, e ninguém escutava e era acusando, e eu não conseguia falar, ninguém me deixava falar, para explicar como eu tinha feito.
E aí terminou nessa reunião, a professora dizendo que ia mandar para um especialista em letras, eu nem sabia que existia isso, para confirmar se de fato era minha essa redação. E eu sei que mandaram, confirmou que o traçado era meu, fez todo esse estudo lá, que era realmente fui eu que fiz, mas ninguém chamou a minha mãe para pedir desculpas, né? Ela foi humilhada, fizeram muita chacota dela ali, eu vi minha mãe chorando no meio daquela reunião, e depois que descobriram, ninguém chamou de volta para pedir desculpa. Ficou ela com esse trauma e eu também. E a partir desse dia, eu não falei mais na escola. Eu tive um período de mutismo seletivo por anos. Eu não me lembro assim, exatamente quantos anos, mas eu, no mínimo, até o quinto ano, sexto, sétimo ano, eu fiquei sem falar. Eu chegava à escola, tinha aquelas carteiras que era mesinha, eu colocava os braços debaixo da carteira, o professor ainda fazia chamada e todo mundo tinha que responder presente. Eu não respondia, então o professor já sabia que tinha que me procurar na sala para saber se eu estava, porque eu não respondi. Então, eu fiquei muitos anos, esses anos, sem falar nada, absolutamente nada, só na escola. Depois, mais à frente, eu entendi nos estudos que eu fiz que era um motivo, uma espécie de mutismo seletivo. E aí eu cresci na escola, sempre muito calada, sempre muito isolada, e me lembro muito de um professor de matemática que ele me acelerou por 2 vezes. Ele chamou minha mãe e falou: "Olha, essa menina, ela não fala, mas o que eu vejo aqui é que ela está perdendo muito tempo". Isso foi no terceiro ano, e aí me acelerou para o quinto, à época. E aí depois, no quinto, me acelerou mais um ano, depois chamou minha mãe de novo para acelerar, ela não sabia o que era isso, permitiu, depois chamou outra vez, ela disse que não, já dava. E aí eu terminei aí essa parte do ensino e fui para a escola normal, porque eu queria ser professora, né, minha mãe professora e eu fui também. Então depois disso, me dediquei a estudar mesmo muito rebelde no sentido de não aceitar o sistema como ele funciona, eu sempre queria coisa diferente, eu sempre me entediava demais com as repetições, essas coisas que eu vejo hoje as crianças sofrerem no trabalho que eu faço com elas. E aí depois entrei na área da educação e comecei a ser a professora que dava trabalho para a diretora. Ao invés das crianças serem chamadas na direção, era a professora que era chamada, porque eu não fazia fila, eu não cumpria as regras, as crianças saíam para ir ao banheiro, não precisava pedir, porque eu falava: "Para que dizer que vai fazer isso, é íntimo e pessoal". Então elas levantavam, saíam, voltavam, era uma relação muito aberta. E aí depois eu fiz a minha carreira na educação, depois de me aposentar eu fiz o mestrado. No mestrado foi outra luta muito grande, porque a academia é muito engessada, eu não queria seguir do jeito que tinha que entrar dentro de um conjunto de autores, eu queria fazer a minha pesquisa. Então foi muita luta também no mestrado. No meio do mestrado, faltando 4 meses, a minha orientadora me abandonou, disse que não ia mais continuar, porque eu não obedecia, porque ela queria que eu seguisse os autores e eu não queria sair daquela roda já na superdotação. E aí eu chorei muito, porque eu ia perder a qualificação em 3 meses, 4 meses, não ia conseguir. Uma professora que gostava de mim, da disciplina que eu fazia, que era complexidade transdisciplinaridade, me abraçou, pegou, eu fiz o mestrado, depois o doutorado. O doutorado eu consegui reduzir na época, para 3 anos. Outra luta para me encaixar na academia, não me encaixava, mas eu me lembro bem que ele lia meu projeto, e depois a tese ele falava assim: "O que que eu posso fazer? Eu não consigo contestar", porque eu sempre fui muito estudiosa, até hoje é uma coisa, como a Carola falou, o estudo para mim é uma compulsão. Por exemplo, se eu vou de carro para algum lugar, eu vou com 2, 3 livros, porque eu abro um, leio um pedaço, eu não consigo mais ler um livro certinho, mas eu vou, então é uma compulsão mesmo muito grande. E aí passei nessa vida da educação em todas as áreas dentro de escolas, esse tempo todo, fui diretora, coordenadora, e sempre era a mais difícil, porque eu nunca conseguia me conformar com nada.
Então eu sempre tive essa sensação desse não pertencimento o tempo todo na escola e eu acho que por isso eu não saí mais na educação para tentar fazer esse lado para os meus alunos também. Aí ultimamente, há um tempo atrás, eu resolvi estudar de novo, estou fazendo psicologia, porque eu quero agregar mais esse conhecimento específico, embora eu já estude há muito tempo autodidaticamente, mas eu quero validar para algumas frentes também. E olha só, eu vejo tantos paralelos, né, entre as nossas histórias. Vou falar muito rapidamente aqui da minha, mas, eh, o não conformismo, essa vida que atravessa a gente tão intensamente e que faz com que a gente, eh, tenha uma postura de: "Ah, não vou de jeito nenhum", e ir em frente. A Carola ouvindo, né, da do especialista, não, ele não vai poder, se socializar, não vai poder aprender a o quê? E vai lá e quebra o sistema e mostra e cria essa disruptura. Doutora Ozeni, por, né, por uma humilhação sua e da sua mãe, então não vou falar mais. Então assim, como existe um padrão de quebra paradigmática, né, de quebra do status quo, né, da inovação, da criação, do não conformismo. Isso para mim é muito claro nas pessoas com essa condição. Em algum momento da vida isso fica muito evidente. Em outros menos, né, mas os traços estão ali. No meu caso, eu era aquela aluna que ia para a escola apenas, né, mas a minha mente nunca estava lá. Tive várias reuniões com os diretores das escolas que eu tive para discutir a forma como o currículo era entregue. Hã, e realmente não interessar por escola, ir bem, ficar estudando o conteúdo da escola, não, tinha outras horas de áreas de estudo. Eu, diferente da Carola, eu gostava muito de exatas, e eu fui para a bolsa de valores com 15 anos de idade, eu descobri que podia. E aí eu era a única pessoa com 15 anos de idade que tinha uma conclusão em matemática financeira, e eu sabia usar HP, no caso, era a minha alegria, era o meu token, né, eu levava a minha as crianças levam naninha, eu levava minha HP, que era meu ponto de segurança. Falei: "Aqui eu me identifico, aqui", porque eu precisava saber por que que na escola não se falava de dinheiro e a gente não entendia como funcionava o mundo financeiro, se ele era tão importante para as decisões que eram tomadas no mundo. E eu falava: "Eu quero saber disso, quem me explica isso?". Aí ninguém me explicava, era para eu ficar quieta, porque tinha que correr com o currículo, né, e eu não topei essa história. Eu fui lá e deu certo, porque acabei seguindo o uma carreira, né, nunca fui economista de fato, mas me ajudou muito em várias outras áreas da minha vida, inclusive em todas as ideias disruptivas que temos na educação. A gente sabe que essas ideias, para ganharem espaço, para ganharem, apoio, elas precisam ter sustentação financeira. Então, de fato, me ajuda nesse movimento de transformação. Agora, vamos tentar entrar um pouquinho na questão da diversidade em si. Como pessoas que têm essa mente atípica ou que tenham qualquer condição atípica, e essa palavra atípica já é, enfim, sabemos que somos todos diferentes, mas algumas diferenças são mais evidentes, vamos dizer assim. Como é que a gente transforma o espaço coletivo, seja ele na escola, seja ele na empresa, mas vamos focar inicialmente na escola, que a gente está vindo dessa nossa história pessoal. Como é que a gente transforma a diferença em valor, né? Eu acho que quando a gente era criança, eu acho que a gente queria muito ter o nosso valor percebido nesses espaços. Carola, você quer Vamos lá. responder Ai, que essa? papo bom, gente. Vou me esforçar aqui para ser sucinta. Eh, Falar de diversidade, né. E o meu glossário, então, para quem está chegando agora, o meu glossário é o glossário da neurociência e dos direitos humanos. A diversidade para a neurociência, nós somos quase 8 bilhões de pessoas, a diversidade é todo mundo, porque não existe um cérebro igual ao outro. A gente também já sabe que nenhum cérebro, tendo ele uma neurodivergência ou não, tendo ele alguma deficiência ou não, nenhum deles aprende da mesma maneira. Nós aprendemos de maneiras diferentes. Então,
começando a te responder, a escola precisa passar por uma mudança cultural. E o nosso sistema de educação também, porque eu arrisco dizer que a primeira barreira que a gente tem no processo de escolarização de qualquer criança é o sistema de educação brasileiro, que está super ultrapassado. E a gente educa para uma média. Só que média não se aplica para seres humanos. Como a gente vem trazendo, a diversidade somos todos, né? A educação inclusiva para a neurociência, ela não diz respeito ao público elegível da educação especial. Então, a gente entende que a educação inclusiva é para todo mundo. Uma sala de aula, se ela tem 30 alunos, todos os alunos precisam de algum tipo de inclusão em algum momento da vida deles. A educação especial tem um público específico, uma legislação específica, porque, vejam, essas pessoas, durante séculos, foram excluídas de um direito universal, que é o direito à educação. Mas, falar do problema, então, como é que a gente transforma a diferença em valor? Eu acho que, primeiro, está aqui. O que a gente está fazendo, né? Se inclusão de verdade é para todo mundo, a responsabilidade também é de todo mundo. Mas a gente tem professores que não são formados para ensinar para todas as pessoas. A gente tem professores que saem da universidade com uma falha nessa formação para entenderem quais são as ferramentas disponíveis. Eu falei aqui um pouquinho antes dessa dificuldade de ensinagem, ela vem antes da dificuldade de aprendizagem, porque a gente já tem muitos recursos e muitos caminhos e muitas pesquisas mostrando como essas pessoas aprendem. Então, esse conhecimento precisa ser democratizado e precisa haver interesse. Uma escola inclusiva, ela forma cidadãos preparados para o mundo, e inclusive com um senso de cidadania e de pertencimento que todo mundo precisa ter. Então, eu vou passar a palavra, porque senão eu fico aqui 3 horas falando só sobre isso. Então vamos fazer um bate-bola aqui, doutora Ozeri. Bom, para complementar, né, não ser repetitivo complementar, Carol, eu vou entrar no repertório da neurodiversidade, né, que é a minha área específica, vamos dizer assim. Eu vejo que a diversidade na escola é o sentido que cada um vê naquilo que ele quer fazer. E a escola, ela peca muito pela falta de escuta. Você não tem como lidar com tantas diferenças. Não existe uma regra, não existe uma técnica, não existe uma fórmula para lidar com tantas diferenças. Se a gente tem 15 alunos, se tem 20 alunos, eu trabalhei com salas com 42 alunos. Tem alunos de deficiência física, surdez, superdotados. Você não consegue lidar com essa diversidade ou essa neurodiversidade se não houver escuta. Então, o meu modo de atender essas crianças, de atender esses adolescentes quando eu trabalhei, foi a reorganização, que eu chamo, que eu aprendi mais tarde, na teoria, a autoeco-organização. Foi quando eles começam, quando você consente que eles se juntem por afinidade. Então, minhas turmas nunca foram sentadas em carteiras, enfileiradas. A gente sempre começava a aula por onde nós vamos começar hoje. Então, eu sempre tive essa percepção de escuta do aluno. Quem eu vou escutar hoje? E o que eu achava interessante é que, quando você cria essa relação de confiança, essa relação de abertura, eu conseguia me dedicar àquele que, de fato, tinha uma dificuldade profunda de aprendizagem, de me sentar com ele e a turma trabalhar sozinho, trabalhar entre eles. Mas eles trabalhavam caminhando, eles trocavam de grupo, eles trabalhavam em pé. Então, o que eu vi é que o professor precisa abrir mão do controle, da necessidade de controle de seres humanos. A gente precisa entender que criança, da idade que ela esteja, seja bebê, seja de meses, de 1 ano, de 2, de 10, eles têm um modo de ser. E esse modo de ser, existe um pensamento autônomo, que esse pensamento autônomo, independente inclusive de ser superdotado, ele pode ser autodirigido. Então, o que eu mais fiz na minha vida de educadora foi abrir mão do controle, porque eu entendi, inclusive pela neurociência, pelos estudos que a gente faz,
que você não tem o controle sobre os processos de aprendizagem de cada um. Você nunca vai saber, e o professor, ele quer saber o que ele está aprendendo e o que todos estão aprendendo. E cada um está num lugar dessa zona proximal de Vygotsky. Então, isso é uma coisa que você tem que abrir mão do controle e passar a escutar. Então, a escuta, para mim, foi o que mais me conduziu para essa relação muito amorosa com todos os alunos que eu tive. Eu acho importantíssimo o ponto do controle e o ponto de lutar contra a conformidade, né? Como a Carola disse, nós somos seres humanos, a gente não evolui, não cresce da mesma maneira. Nós somos, aliás, ser vivo nenhum funciona assim, a não ser que você esteja plantando ali uma floresta de eucalipto, achando que aquilo vai crescer sozinho, né? Eles vão crescer todos bonitinhos, mas olha só como é que acontece na Mata Atlântica, com a diversidade da Mata Atlântica, a prosperidade, o sistema vivo, ele precisa dessas diferenças. Os papéis são muito distintos quando você tem diferenças específicas e a, a sincronia ou o relacionamento entre esses membros de um sistema de fato diverso, ele traz muitas capacidades para esse sistema. E é isso que a gente não enxerga, porque a gente acha que um crescimento adequado de um sistema humano é aquele sistema da floresta de eucalipto, é tudo igualzinho, da mesma maneira que cresce, e a gente acha que aquilo é prosperidade. Não é. Primeiro que o que acontece lá não vai acontecer na sala de aula, como vocês falaram. E segundo, que as necessidades de cada um daqueles seres vivos é completamente diferente das necessidades do outro. O mundo atravessa essas crianças de forma muito diferente, o temperamento delas é muito diferente. Aí eu vou colocar no lugar de mãe e de pensadora sistêmica, que é a gente não consegue forçar ninguém a aprender. Um sistema, você não pode se impor sobre ele. Você pode sentir, e um ser humano é um sistema, uma coletividade é um sistema. A gente pode sentir esse sistema, aprender as suas propriedades e usar os nossos talentos, as nossas capacidades para se relacionar com esse sistema e criar condições para que esse sistema cresça e evolua. Seja esse sistema uma criança, seja esse sistema uma turma. Então, o nosso papel é criar condições de desenvolvimento e não forçar com autoridade, criar um modelo padronizado para sobrepor de forma autoritária a essas crianças uma exigência que realmente não faz sentido. Não faz sentido se você estudar um pouquinho de biologia, né? E a gente está falando da pessoa que está ali para oferecer conteúdos, experiências de vida e se relacionar com essas crianças, mas sem conhecer as condições básicas de uma criança para se desenvolver, e muitas vezes o professor não tem culpa porque isso não foi oferecido na sua capacitação. Como é que eu chego lá, né? Aí a gente vê o que acontece hoje, a gente problematiza quem? A gente vai problematizar o professor, a escola, a família, e todo mundo vai jogar batata quente um pro outro. Mas quem é o único que não consegue se defender? Né? A criança está lá, ela que é o problema, ela que ouve a mãe ser humilhada, né? Ela que ouve o professor olhar, comentar com o outro, olha, não tem jeito, é sempre assim. Ela que ouve o amiguinho falar, meu pai falou para não brincar com você. Então, a questão é como as estruturas não mudam se a gente não mudar a nossa mentalidade. E aí vem o pensamento sistêmico de novo. As estruturas são criadas por um grupo de pessoas que pensam de determinada maneira. Se eu quero mudar as estruturas, eu tenho que mudar o modo de pensar. Então, aonde a gente começa a tocar? Quem tem um insight pela experiência prática, pelas conversas, aonde toca? Aonde a dor se transforma em mudança? Tati, essa é uma pergunta de milhões, porque eu acho que a resposta também é individual para cada pessoa. Mas eu arrisco dizer que a gente precisa, sim, de afeto, mas muitas vezes a gente precisa passar pela dor para a gente poder enxergar.
Vou trazer um conceito de como a neurociência enxerga a empatia para a gente aquecer aqui essa conversa. A gente acha que empatia é se colocar no lugar de outra pessoa. Para a neurociência, a empatia é uma habilidade cognitiva, que ela pode ser desenvolvida, mas precisa de ter intencionalidade. Porque a gente não consegue se colocar no lugar de outra pessoa e nem sentir como outra pessoa. Eu sou uma mulher branca, eu nunca vou sofrer racismo. Eu não posso sentir o racismo dentro de mim. Então eu não consigo me colocar no lugar de uma pessoa preta ou parda. Eu sou uma pessoa que ando sozinha, né? Eu não consigo me colocar no lugar de uma pessoa cadeirante. Eu sou uma pessoa que estou dentro do espectro, mas eu não consigo me colocar dentro do lugar de uma pessoa que tem a TDAH, porque eu não experimencio isso. A empatia é você conseguir tirar do ser humano uma coisa que é inata a todos nós, que é a nossa capacidade de julgar o tempo todo. Quando a gente freia esse julgamento baseado nos nossos aprendizados, baseado nos nossos vieses, né, e baseado nas nossas crenças, a gente é capaz de se conectar com o outro, se colocar vulnerável para sentir com o outro. Mas isso exige vontade e isso exige afeto. Porque se a gente não estiver disposto a se abrir para o outro, a gente não está nem disposto para se abrir para a gente e perceber as mudanças que a gente precisa fazer em nós. Porque tudo começa conosco. Então, eu paro por aqui. Eu vejo muito nisso que você colocou, Carola, a visão de Edgar Morin, quando ele traz a questão do mundo da postura dialógica. A gente tenta muito buscar o consenso. E o consenso, quando você encontra e só pensa no consenso, você pensa em enclausurar, em amarrar, em trazer um padrão, e todo mundo tem que chegar no mesmo lugar. Então, eu gosto muito do conceito de complementariedade do outro que ele coloca. Então, a empatia também está muito dentro desse conceito. O quanto eu me abro para que o outro me complete. E essa escuta do outro é que vai trazer essa outra pessoa. Então, a gente precisa abrir, eu sou muito numa visão de abrir mão mesmo do controle do outro. Enquanto você julga, você quer formatar. Enquanto você avalia, que você quer direcionar ou quer ter controle sobre aquilo que ele pensa, sobre aquilo que ele sente, você quer formatar. Então, o maior pecado da educação, que é a educação tradicional, é exatamente a padronização. E o Morin, ele traz essa abertura para o outro, que ele fala, o outro e o legítimo outro, é quando se encontra e você consegue se permitir complementar. Tati, deixa eu fazer um complemento em cima da fala linda da doutora Ozeni. Tem uma imagem que é muito divulgada sobre equidade de crianças, que tem um jogo de futebol ou uma árvore e as pessoas são diferentes e elas não conseguem assistir o jogo ou pegar a maçã na árvore. E aí estão colocando caixinhas. A metáfora é mais ou menos essa. A escola quer colocar todo mundo dentro de uma mesma caixinha. Isso não é equidade, gente. Equidade é você tirar o muro da frente e você deixar as pessoas da maneira como elas são, com as diferenças que elas têm, terem as mesmas oportunidades. Quando a gente tenta colocar dentro da caixinha, a gente não está formando ninguém. É, é uma violência você pegar olhar para aquela vida, aquele fenômeno que está na sua frente e falar, eu vou te moldar à minha maneira. Colocar na forminha do biscoito de gengibre, né, que é aquela pessoinha. Mais um, mais um, mais um. A gente não deixa. Não me toque. E é por isso eu acho que esse senso de proteção mesmo que a gente tem de falar, não, você chegou perto demais, agora não, chega. E eu acho que a gente falou a Carola falou uma coisa que eu gosto muito de se colocar vulnerável com
toda a sua presença, de forma vulnerável, portanto, para situações, porque a empatia, ela precisa de verdade, né? Ela precisa que a gente se apresente autenticamente. A gente nota segundos, né, depois que a pessoa começa a falar se aquilo é verdadeiro ou não. Então, quando a gente consegue de estabelecer confiança nas relações, para que a gente possa se apresentar de forma vulnerável e autêntica para elas, a gente cria é quase que uma baía de mielina ali, a gente cria uma conexão ultra rápida entre um e outro. E é essa conexão, nesse fiozinho invisível entre um ser humano e outro, que faz com que a gente tenha capacidade de articulação e que não é só articulação de ações não, é articulação mental, porque a minha perspectiva, que nunca vai ser exatamente a perspectiva do outro, porque como a Carola falou, a gente nunca vai passar pelas mesmas emoções e experiências de vida do outro. A como a gente precisa permitir que essa conexão fortificada nos permita compreender cada vez mais aquilo que o outro traz. E quando a gente faz isso num círculo grande, numa roda grande de pessoas, numa sala de aula, numa escola, numa comunidade, numa empresa, e aquela inteligência toda individual se une ao centro, e a gente cria permutações e combinações dessas inteligências individuais, a capacidade desse coletivo, e não estou falando só de capacidade cognitiva, não estou falando só de capacidade de articular ações, eu estou falando de enxergar o mundo, de ter clareza, de experimentar diferentes afetos, sabe? A gente só ganha. Então, trazer essas diferenças e honrar aquele que é diferente de mim, que portanto pode me ajudar a enxergar mais e compreender mais e em ouvir e procurar novas alternativas de ação, não só para mim, mas para o todo. E a partir do momento que eu estou conectado com esse todo, eu tenho esse sentimento de pertencimento, esse todo passa a fazer parte de mim. Então, da mesma maneira que eu procuro me proteger e não me ferir, eu procuro proteger e não ferir o outro. E isso vai expandindo cada vez mais, porque esse grupo vai ganhando a consciência de que assim como não existe essa separação entre eu e o outro, não existe essa separação entre nós e o resto do planeta. E essa e isso vai permeando a cultura, vai aumentando a consciência das pessoas e a capacidade delas de enxergar e agir. E aí eu vou parar por aqui também, porque senão, como a Carol, a gente fica o dia inteiro falando disso e eu vou dar espaço para vocês. Carola, você quer complementar? Não, eu acho que a gente tem que puxar um pouco, até para compartilhar com quem está assistindo, o que que é esse evento, né, Tati? Porque eu acho que é esse despertar. A gente está vivendo numa era de transição muito grande, né? A última grande revolução que a gente viveu foi a era industrial, e aí, pasme, a gente continua no mesmo modelo escolar até hoje, né? Mas a gente está vivendo uma transição que é a transição tecnológica, com as mudanças climáticas. Então, o que que a gente está falando de educação, com clima, com meio ambiente, com transformação de mundo para um mundo tecnológico, né? E de novo, a tecnologia está tão à disposição da educação, ela pode ser uma arma extremamente poderosa, mas se mal usada, extremamente perigosa, né? Eu acho que por todos nós. Mas eu acho que a gente podia engatar para contar, que eu acho que está aqui, tá, a beleza está aqui. Em momentos de grandes transições de mundo, nós precisamos de pessoas com soberania cognitiva para poderem puxar qual é o caminho para onde que a gente vai, porque senão a gente não vai. Assim como o meio ambiente está se degradando, as florestas estão acabando, a gente também vai deixar de existir se a gente continuar nessa toada. A gente também vai se matar. Aliás, nós já estamos nos matando, né? Então, eu Exato. acho que eu deixo a provocação por aí. Eu bom, então agora a gente vai entrar na questão do evento. Doutora Ozeli, podemos entrar nessa questão? Quer Pode complementar? sim, com certeza. Gente, eu vou explicar aqui do fundo do meu coração como tudo isso nasceu. Isso nasceu dessas indignações nossas aqui que vocês começaram a ver. E isso começa a se formar em termos de ideia, né? Como é que eu consigo transformar a minha indignação em uma ação concreta no mundo em que todas essas outras indignações possam operar conjuntamente para trazer a transformação que a gente tanto almeja. Que transformação é essa? A gente precisa de um mundo menos violento,
que cuide de fato do seu meio ambiente, porque a gente sabe que nós somos o meio ambiente somos nós, não existe essa separação entre o homem e a natureza que, nesse momento da objetificação do mundo, da gente dessacralizou a natureza, a gente começou a explorar a natureza a nosso favor, aos nossos interesses individuais, e a gente foi deixando isso tomar conta de toda a nossa vida, a gente só consegue pensar de forma individualista, capitalista, hã, curta-prazista, então a gente explora cada vez mais a natureza e acha que está tudo bem. Não, a gente quer um mundo em que a gente tenha consciência de que nós somos dependentes da natureza, nós somos a natureza. A gente quer um mundo menos violento, a gente quer um mundo onde o empreender, o fazer negócios, seja também regenerar, seja também cuidar dos seus colaboradores, dos seus clientes, das suas comunidades, dos seus fornecedores, do planeta, trazer solução alinhada para o indivíduo, para a comunidade, para o planeta. Isso é totalmente possível, a gente vai provar. Então, como é que a gente pensou esse evento? A gente começa pela dor, que estamos todos sentindo, e que foi essa dor que inaugurou a ideia do evento. Essa dor de não sei o que eu estou fazendo, o mundo está uma loucura, não me sinto seguro, grau de incerteza gigantesco, eu simplesmente não sei para onde ir e nem o que fazer. Então a gente começa a falar dessa dor da saúde mental, aí a gente traz com a doutora Camila, que é maravilhosa, da psiquiatria, do Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica aqui da USP, aí a gente vem com o doutor Alexandre Valverde fazendo uma correlação linda, nosso coleguinha neurodivergente também, duplo excepcional, fazendo uma correlação linda entre os padrões de generação e degeneração, tanto da mente humana quanto do resto da vida, da floresta. Aí a gente entra com o Luiz Fernando, da SOS Mata Atlântica, falando um pouquinho da importância da gente cuidar, da gente regenerar, da educação ambiental, e como nós temos inúmeros caminhos, falta, como a Carola falou, falta intencionalidade de fazer acontecer, porque temos recursos, temos tecnologia, temos possibilidade. E aí a gente entra com Araçá e Pataxó, incrível, para a gente entender que a nossa perspectiva do homem branco, europeu, não é a única e está longe de ser a melhor. Então a gente mostra como é possível enxergar a vida de forma diferente através do olhar desse cacique. Aí a gente entra com... a gente tem uma pausinha para almoço, aliás, maravilhoso, e depois a gente entra especificamente na pauta da educação. A gente traz a doutora Ozeni, falando um pouquinho desse olhar da neurodivergência, como é que a gente cria ambientes onde é possível florescer com essas características únicas. A gente fala com Edilene Morical, da Escola Aberta, falando como é possível ter uma escola inteira com trilhas personalizadas, vividas coletivamente, respeitando necessidades e aspirações individuais. A gente fala entra depois Carola Videira, maravilhosa, que está aqui conosco, falando a potência que é a diversidade para um grupo, seja esse grupo um grupo escolar, seja esse grupo no ambiente corporativo, a potência que a diversidade traz para esse grupo. Aí depois a gente vem para um bloco de práticas corporativas, porque não adianta a gente pensar numa escola com valores ideais se a gente não combina o jogo com com as empresas e instituições que já estão acontecendo, né? Porque essas crianças depois se formam, elas entram nessas instituições, elas não querem ser peixe de água salgada entrando na água doce ou vice-versa, né? Então a gente precisa combinar, alinhar isso tudo. Então a gente entra com a prática corporativa, falando que já existem empresas que têm esses valores de forma inegociável, inclusive no seu estatuto. A gente tem Natura, a gente tem Itaú, e a gente traz uma inovação maravilhosa que é do Instituto Humanizadas, que traz métrica, mostrando para a gente que a empresa que faz bem, ela é um bom negócio, ela também tem 2 vezes melhores resultados e maior saúde financeira. Então, é importante a gente entender que fazer o bem é bom negócio, para sair daquele paradigma anterior da Revolução Industrial, do Iluminismo, que a gente segue até hoje, de que consumir, 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 produzir, produzir, produzir. Eu quero extrair o máximo dos meus colaboradores, eu quero extrair o máximo do meu cliente, eu quero extrair o máximo da natureza porque eu quero maximizar o lucro. Será que é bem assim? Né? Então a gente traz um novo modelo de negócio alinhado com esses valores da educação e que conversam com isso que nos atravessa, que é a saúde mental e ambiental. Atravessa todos os setores da sociedade. Então a gente começa a entender como isso é possível
ao longo desse dia todo imersivo. E aí a gente falou de tecnologia, a Carola estava falando de tecnologia que ela utilizou ali, a tecnologia da assistência do João, a gente fala também da tecnologia, no emprego da tecnologia para personalização de trilhas pedagógicas e muitas outras maneiras de usarmos adequadamente tecnologia. Então vem o Alexandre Del Rey falar sobre IA e outras tecnologias, ele é o fundador da Associação Internacional de Inteligência Artificial aqui do Brasil. E para encerrar esse dia maravilhoso e amarrar todos esses pontos muito bem amarradinhos para que a gente saia assim muito muito feliz e transformado, vem o Dr. Daniel Siegel, meu querido professor, mostrar que está tudo conectado com tudo e que se a gente desenvolve um senso de identidade que incorpora, que integra o indivíduo, a comunidade, o planeta, isso não só será bom para o indivíduo, será bom também para a comunidade, para o planeta e todas as instituições e formas de vida que aqui habitam. Então a gente precisa, de fato, fazer um mergulho imersivo nesse dia. Então, se você ainda não se organizou, olha lá na sua agenda, 9/9, escreve o meu dia para tudo, esteja conosco, a gente tem ingressos virtuais, você pode acompanhar isso de onde você estiver, você depois vai receber resumos, você vai receber os vídeos, você vai participar de lives com a gente pós-evento para poder depurar isso tudo, trazer as dúvidas, porque é um dia de transformação. Essas lives antecipatórias que nós estamos fazendo são apenas um esquenta para que a gente possa realmente mergulhar nessa transformação e com isso transformar não só as nossas vidas, mas as vidas que nós tocamos, e são muitas. E se a gente faz isso junto, o poder dessa ação, ele é exponencializado pela sinergia do grupo que já se forma, né? Então, fica a dica, The Future We Create, o link para as inscrições estão lá na nossa bio, todos os nossos palestrantes estão falando também do evento, existe cupom que vocês podem utilizar, então, assim, façam isso por vocês, o caminho está fácil e a mudança é extremamente significativa. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Roseli, que falei Não, porque eu estava demais. pensando aqui, né, sobre o evento, Tati e Carola. Ó, foi uma coisa muito linda que eu vi nessa trilha que você criou, vamos dizer assim, nesse evento, é quebrar o caráter utilitário da educação. Então, o que eu vejo nesse evento é um ciclo produtivo, mas é de produtivo humanitário. Você conseguiu juntar peças, partes que normalmente não se unem, e a partir dessas partes, e elas conseguem se conectar para a gente chegar mais próximo da nossa natureza pela natureza real, né? A gente fala muito da natureza como se a natureza fosse algo fora de nós. E nós somos parte dessa natureza. Quando a gente toma consciência de que somos parte, a gente também vai desenvolvendo essa consciência de não quebrar essa coisa linda da unidade que não é uniformidade. Então, quem conseguir participar desse evento vai entrar numa profundidade. É a profundidade que a transdisciplinaridade traz como terceiro nível de realidade. E a gente tem o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível é o nível do sagrado, que o Nicolesco fala, né? Que é o nível do sagrado, que é onde você se encontra com a criatividade humana, porque ali você está completamente entregue, vulnerável, para se abrir para o outro, para se abrir para a natureza. Então, foi assim, uma forma muito incrível que você achou de unir o que nunca se uniu num lugar só, no mesmo momento, e perpassando pela natureza humana, natureza, a saúde mental, a tecnologia, ou seja, quebra aquela visão utilitária da educação, né, de fragmento. No fundo, tudo vai se conectar, e quando no final ele faz essa unidade toda, vai ser muito lindo. Já não consigo esperar o dia. Gente, está chegando. Acho que as minhas palavras para o evento, para também não ser redundante, é coerência.
Tem muita coerência na maneira como o evento foi montado. E acho que a maior delas, né, já que eu vou falar de diversidade, é a diversidade de saberes, que são saberes tão específicos e tão diferentes e, ao mesmo tempo, tão complementares, como deveriam ser as escolas, como deveriam ser as empresas, e essa transversalidade, essa multidisciplinaridade de saberes dentro de um mesmo espaço. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. A gente espera vocês lá. E foi um prazer, doutora Ozeni, eu vou ficar muito feliz de te conhecer ao vivo. Estou esperando por esse abraço até o dia 9. Ai, que delícia. Eu digo mesmo, Carol, né? Olha, eu tô assim, meu abraço já não tem nem espaço, assim, de tanta alma boa que tá vindo, porque, olha, eu vejo as mensagens, eu vejo os e-mails, eu vejo, assim, é tanta coisa boa que tá acontecendo, e trazer o Dr. Dan chama isso de um grupo consiliente, quando a gente junta diferentes áreas do saber, e a gente ganha essa perspectiva do todo, a gente não ganha só sabedoria, a gente ganha pertencimento a algo que é muito maior do que a gente transcende no processo. E é isso que eu quero que vocês experimentem, essa sensação de retomar as rédeas da vida e falar: me encontrei aqui com todos. E eu gostaria que vocês passassem por essa experiência sentindo que o seu autocuidado passa também pelo cuidado da comunidade e do planeta, porque você agora vai se tornar o todo. É isso, gente. Espero vocês todos dia 9. Vai ser maravilhoso. Aliás, 9/9, dias de transformação. É um número de transformação, é auspicioso ainda por cima. E quem gosta do diferente vai nesse dia, né? Bem, Exatamente. Estaremos lá. boa Queridos, noite, obrigada. gente. Boa Boa noite a noite. todos. Eu vou ver Obrigada. depois todos os Beijo no comentários. coração. Beijo. Tchau.